Eu queria agradecer, né, pela presença de vocês. Hoje, a hora que começou a chover, fechou o tempo, falei, essa mulherada não vai vir no culto. Mas não é possível. Pensei, eu não disse. E orei, Senhor, né? Que o Senhor traga quem o Senhor deseja. Então, que bom que você está aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. E ontem eu estava pedindo ao Senhor, né? Eu falei, Senhor, eu quero uma palavra para eu ministrar. Eu não sei, ontem meu dia, assim, eu acho que, sei lá, ontem eu estava assim, eu acho que eu era a pior pessoa do mundo ontem. Eu estava para baixo, assim, eu falei, mas eu nunca fico assim, né? Por que eu estou desse jeito? E orando. E à noite o Senhor me fez lembrar desta palavra. E eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessa palavra. Então, o tema, né, é em tempos de crise. Tudo tá bom, mas de repente acontece uma coisa, né? E aí, então, eu quero ler o texto eu não vou ler o texto inteiro, o texto é comprido. Alguns versículos eu vou ler, uns outros eu vou contar, mas está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 9 em diante. Eu vou ler alguns versículos, daí eu vou parando, tá bom? O texto diz assim, 8, por gentileza. Não era o 9, era o 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido, vejo que este passa sempre por aqui e é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então ele disse aos seus servos Geazi, vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi e que dissesse a ela, a senhora tem nos tratado com muito cuidado. O que nós podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou junto ao comandante do exército? Podemos fazer alguma coisa? E ela havia respondido, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Eliseu disse, vá chamá-la, e ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa tua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu havia dito. Até aqui um pouquinho. Vamos esperar até aqui, depois a gente continua. Nós temos aqui um cenário, né? A mulher, ela não tem nome, ela é chamada de Sunamita, porque era da cidade de Sunem. Então, não é que ela se chamava Sunamita, né? Mas quem mora em Maringá é o maringaense. Então, chama a maringaense, que eu quero conversar com ela, né? Mas interessante que esta mulher, ela era muito rica, casada com... Dá a impressão que ela é uma mulher mais jovem, casada com um velho. Mais ou menos isso, né? Que o texto diz. E aí, ela tinha muitos bens, ela era rica. Vamos pôr entre aspas, não tinha necessidade de nada. Mas ela vê que o profeta passa pela cidade dela e ela muito gentilmente convida o profeta para vir na casa dela. Vem na minha casa, eu vou te fazer uma refeição. E ele aceitou, foi até a casa dela. Chegando lá, ela tratou ele super bem, como um homem de Deus. Ela tinha esse olhar que ela estava servindo um homem de Deus. Então, ela fica
muito feliz. E aí, na próxima vez que ele vem, ele passa de novo. Na próxima vez, ele passa de novo na casa dela. Ele gostava de comer a comida dela. Estava lá, sempre estava lá. E aí, então, ela fala para o esposo dela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o quartinho do profeta? Vamos lá pôr uma cama, vamos pôr uma escrivaninha, uma cadeira, uma lamparina, vamos fazer um espaço para ele, porque sempre que ele vier aqui, ele vai ter um lugar. E ele achou essa atitude dela muito especial para com ele. E ele, como é que eu posso retribuir o teu favor? Qual é a tua necessidade? Olha, eu conheço o rei, eu conheço o comandante do exército, se precisar de um favor, eu posso fazer isso por você. Eu posso interceder por você. E aí ela diz, eu não preciso de nada. Está tudo bem, a minha vida está tudo bem no meio do meu povo. E o profeta, o Geazi, é o servo do profeta, Eliseu. Aí Geazi falou, olha, eu acho que ela precisa de uma coisa, ela não tem filho. Então, tá bom, então chama ela aqui. O que o profeta falou iria acontecer. E aí, então, a história continua. Eu não vou pôr a história agora, eu vou narrar a história. Ela, então, tem um filho. Esse filho, cresce. Ele está lá, já menininho, já mocinho, lá na Bíblia não diz a idade dele. E diz que um certo dia, ele então vai atrás do pai dele no trabalho, no meio dos ceifeiros, eles deviam estar colhendo alguma coisa. E, de repente, esse menino começa a gritar, ai, minha cabeça está doendo. E aí ele fala para os empregados, leve ele para casa, para a mãe dele. E a mãe dele, então, pega o menino no colo e ela fica segurando o menino até o meio-dia e esse menino morre nas mãos da mãe. Quando o menino morre, a Bíblia diz que ela põe o menino na cama do profeta, fecha a porta e ela sai. Ela vai atrás do marido dela, ela pede para o marido dela trazer um cavalo, arriar lá um cavalo que ela ia sair. Onde você vai? Eu vou conversar com o profeta. Mas ainda não é sábado, não é dia da lua, não sei das quantas, que era o dia específico que eles iriam até o templo conversar com os profetas. E aí, então, ele diz isso para ela, tipo assim, não é domingo para você ir lá atrás dele, vai na igreja ainda. E ela fala, não, tá tudo bem, eu vou atrás dele. E ela vai. Ela encontra pessoas pelo caminho, mas ela tem um foco. Ela vai até o profeta. Quando ela chega, ela está chegando, o profeta vê ela de longe e fala para o Geazi, a sunamita está vindo, vai correndo lá para ver o que está acontecendo, vai ver se ela precisa de alguma coisa. E ele vai, chega lá, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? O Geazi, ele é muito específico, porque o profeta tinha dito para ele fazer isso. Quer dizer, perguntas específicas. E ela só responde, está tudo bem. Eu quero falar com o profeta. Corre o Geazi na frente, ela quer falar com o senhor. Tá bom, então deixa ela entrar. Na hora que ela entra, ela cai nos pés do profeta e ela fala, eu nunca tinha te pedido. Eu não pedi para você um filho. E agora eu faço o quê? Aí o profeta olha para ela e fala, ela está extremamente angustiada, Deus não me mostrou o que é que está acontecendo com ela. E aí então ele conversa e fala para o Geazi. Ela fala o que está acontecendo, ela chora nos pés do profeta, ela derrama o coração dela. E aí então ela vira para o profeta, o Eliseu, vira para o Geazi, fala, Geazi, pega o meu cajado, corre lá na casa da sunamita e põe o meu cajado em cima do menino. Aí ela falou, não vem não. Enquanto o senhor não for comigo, se o senhor não sair daqui eu não saio. Ela agarrou nos pés do profeta, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ela, não vou sair daqui. E aí então o profeta, tá bom, nós vamos junto. E aí eles foram até a casa. E aí então, dentro desses comportamentos, o que eu queria refletir? Assim como nós, está tudo bem na vida, está tudo certo, mas de repente vem algo. Nunca aconteceu isso com ninguém,
Nunca veio um de repente lá na sua vida. E nem sempre os de repente são bons. No caso dessa aqui, era horrível. O filho havia morrido. Mas ela tem ações que, para mim, são de extrema importância. E eu, assim, me espelho nela. Eu fico, Senhor, ela sempre me vem à memória, sempre me vem à lembrança dessa mulher. E aí, então, a primeira ação dela, ela tem atitudes corajosas. Quais são as atitudes corajosas? Primeira coisa, ela sabia muito bem fazer o bem. Ela reconhecia a autoridade dos profetas, que naquela época, né, os profetas, eles eram a voz de Deus para o povo. Deus não falava com o povo, Deus só falava através dos profetas, né, ou lá dos sacerdotes, mas através dos profetas. E ela então reconhece, inclusive a Bíblia nos diz, né, existe um texto que fala, creia em seus profetas e vocês vão prosperar. Acredita na palavra do profeta, porque vai dar certo na sua vida. E aí então ela sabia, e ela reconhecia a autoridade e tinha um profundo respeito pelo profeta. Tanto que ela cuida muito bem do profeta. Ele vai lá, ela dá comida, arranja um lugar para ele dormir, e aí, né, tem o quartinho do profeta, tem sempre um espaço para aquele homem de Deus na casa dela. Então ela tinha atitudes corajosas, ela era uma grande mulher, né? Fazia as coisas tudo certo. Mas estava tudo bem e de repente vem uma crise. O que fazer no momento de crise? O que você faria? Se coloca no lugar dessa mulher. Tem o teu filho lá de, 7, 8, 9 anos, gritando de dor de cabeça, sei lá, que naquela época, hoje, né? Tem uma dor de cabeça, eu lembro que a minha filha, ela tinha 2 aninhos, ela começou um tempo a chorar muito de dor de cabeça, um determinado tempo. E ela chorou o dia inteiro de dor de cabeça. Ela tinha 2 anos e meio. E chorava de dor de cabeça. Meu Deus, mas o que essa menina tem? Não tinha febre, não tinha nada. Mas era uma dor de cabeça terrível. Ia para o médico, voltava. Nós fomos 3 vezes para o médico. Na última vez, nós fomos para o médico pela madrugada. E aí, então, quando nós estávamos lá, o médico falou para nós, olha, nós vamos ter que fazer o seguinte, eu não sei mais o que nós podemos fazer. Mas nós vamos ter que tirar um líquido da espinha para vermos se não é meningite. Por quê? Só que eu nunca nem tinha ouvido falar que fazia esse exame, né? Mas é na medula, né? Retira o líquido da medula e esse exame é feito através desse líquido. Só que é um exame extremamente delicado. Nós tínhamos que assinar um documento que, se tivesse alguma coisa, né, o problema, eu poderia alejar. Eu assustei com aquilo. Como é que eu vou assinar um documento autorizando? Mas tinha que fazer o exame. E aí, era uma madrugada de domingo, ela foi dito, né, que ela estava com meningite. Ela tinha 2 anos e meio. Na mesma hora, internaram ela. Eu lembro que, naquele tempo, nós morávamos no seminário. Não tinha dinheiro para nada, né? Éramos estudantes, estávamos lá, estávamos de férias em Curitiba. E aquele desespero, vamos fazer o quê? Tinha que internar. Então tá, então vamos internar no SUS, né? E aí entramos num determinado lugar, ela tinha que ficar num berço, deixamos ela no berço. Aí ela ficou num berreiro, pais, vocês não podem ficar juntos, vocês precisam ir embora. Aí para mim aquilo foi né? O pagar, não tínhamos plano de saúde, pagar um hospital era fora de cogitação, Pequeno Príncipe lá em Curitiba, né? E aí saímos 2 de cabeça baixa orando, pai, não é possível, não é possível. E essa menina berrando lá, né? Aí um olhou para a cara do outro, a única coisa que a gente tinha era uma Brasília. Vamos fazer o seguinte, vamos vender a Brasília e não tem, mas nós vamos... E voltamos, né? E nisso o pai do Marco, ele liga e fala, olha, coloca ela num quarto particular que nós vamos dar um jeito. Precisava deixar um cheque calção, fizemos isso. E voltamos lá. Quando nós voltamos, ela estava amarradinha no berço, porque ela estava desesperada, chorando, e precisava pôr soro,
né? E naquela cena, né? Saímos dali, foi para um quarto particular, levamos lá. Isso era a hora que conseguiu fazer todo esse trâmite, já era perto do meio-dia. Então, quando colocou ela no quarto particular, o Pio ligou para nós, ele já era nosso pastor. Não existia aba naquele momento, né? Nós estávamos era uma outra igreja naquele tempo. Mas o Pio falou, eu vou aí orar com vocês. E aí, então, quando ele chegou, perto de umas 2 horas da tarde, ela estava no soro. E aí, então, ele entrou no quarto, ele falou, eu vou orar e eu vou ungir. E ele começou a ungir ela, ungiu a cama, ungiu o quarto e começou a repreender o espírito de morte que havia naquele lugar. E ela numa febre, nesse momento ela já estava com muita febre. E ele orou e foi embora. Aí o Marco falou, olha, agora eu fico com ela enquanto que ela adormeceu. Fica com ela para você ir buscar roupa para você. Então a gente tinha que revezar nós dois naquele lugar, porque nós tínhamos mais 2 filhos, né? Tinha que cuidar dos outros 2, né? Então ele falou, você fica, eu fico com os meninos. E foi isso que aconteceu. Quando foi 5 horas da tarde, ela acordou sem febre. A previsão de internação era de 15 dias. Aí quando ela não teve mais febre, passou segunda, passou terça, passou quarta e ela naquele soro. E nós lá. Quando foi na quinta-feira, tiraram o soro porque ela não tinha mais nada. No mesmo lugar tinha várias crianças com meningite isoladas, não podia, né? Ela também estava isolada, só nós que ficávamos com ela. E aí, então, nesse momento, o médico falou, olha, agora ela vai ficar com medicação oral, mas ela não tem alta. Aí eu e o Marco olhamos um para o outro e falamos assim, agora nós vamos, né? Doutor, nós queremos dar medicação em casa. Não, mas nós cremos, né, que ela vai dar certo. Né? Ela não tinha tido mais febre. Assinamos de novo um termo e tiramos ela do hospital. E está aqui, né? Ela está aí, cresceu, viveu. Mas era uma dor de cabeça, né? Que nós chamamos o profeta, né? Então, quando nós não sabemos o que fazer, no caso dessa mulher, o que você faria? Ela não tinha médico, ela não tinha hospital, morreu. Gente, acho que se fosse eu ia sair num berreiro lá para fora, ia correr atrás do meu marido, eu ia gritar, vem aqui, morreu, e agora? Mas o que ela faz? Ela, fecha a boca. Ela fecha a boca. Em tempos de crise, o que nós não podemos fazer? Nós não podemos ter ações precipitadas. Quando surge, não importa, uma enfermidade, um problema financeiro, um desemprego, eu não sei que tipo de problema pode surgir de repente, mas surge. O que nós não podemos fazer? Ter ações precipitadas. No caso dessa mulher, ela, fechou a boca. A Bíblia diz que o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Quanto menos, né, a gente gritar, espernear, é melhor. Não tem ações que depois vai se arrepender do que a gente fez, né? Segunda ação dela, ela age corretamente. Ela pede para o marido, me dá um jumento, me dá um servo, eu vou até o homem de Deus. Irmãos, ações corretas. O que nós podemos fazer? Não se precipitar, ter uma ação correta. O que é? Vai atrás do homem de Deus, Jesus. Tenha fé. Ela procura o homem de Deus. Naquele tempo, Jesus não havia vindo. Não existia ninguém que pudesse fazer nada por ela, a não ser o próprio profeta. E ela corre, ela acredita, ela tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você não sabe aonde ir, ou o que fazer, né? Você precisa saber aonde você vai para procurar ajuda. Existe um lugar certo para nós buscarmos ajuda. Terceira ação, né? Ela tem, então,
São 3 coisas que ela faz. Ela, esqueci da primeira. Ela evita ações precipitadas, ela age corretamente e ela tem fé. E a terceira coisa aqui, ela como agir em tempos de crise. O que ela fez? Ela busca o profeta. Nós, o que nós precisamos fazer? No Salmo 18, versículo 6, diz assim: na minha angústia eu busquei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Salmo 20, versículo 1 diz que o Senhor te responda no tempo da sua angústia. Que o Deus de Jacó seja a tua proteção. Quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos agir da forma correta. Qual é a forma correta? Jesus. É Jesus. Vá a Jesus. Busque ajuda em Jesus. Nós, como mulheres dentro da nossa casa, nós precisamos ter esse tipo de ação. Quantas vezes a gente fala demais e a gente tem que... Daí, como é que você vai recolher as palavras que você disse? Às vezes como mãe, às vezes como esposa, às vezes como uma amiga. Não sei. Deus, eu preciso agir corretamente. Essa mulher, ela fecha a boca. Chega gente pelo meio do caminho, e daí, tá tudo bem? Vai tudo bem. Como vai tudo bem? O filho está morto, como que pode estar tudo bem? Sabe por quê? Ela não abriu o coração dela com qualquer pessoa que estava pela frente dela, né? Ela sabe aonde buscar ajuda. Quando Geazi chega, vai tudo bem. Ela não conseguiu, ela não abriu o coração dela com qualquer pessoa. Quando ela chega diante do homem de Deus, aí acho que ela rasga o verbo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui eu posso chorar. Aqui eu posso colocar a minha dor. Aqui eu posso abrir o meu coração. E aí o que ela faz? Ela se cerca de pessoas de fé. Quando você estiver passando por dificuldades, veja bem aonde você vai pedir ajuda. Se cerque de pessoas de fé. Não abra o seu coração com pessoas pessimistas, que vão achar né? Existem pessoas que são muito negativas. Já viu quando você fala uma coisa? Nossa, sabe? Nossa, minha tia antes de morrer, ela teve isso. Nossa, mas tudo que você vai falar, ela sempre teve uma coisa pior que você? Eu já vi muita gente sim. Né? Então nós precisamos cuidar. Abra o seu coração com pessoas que vai poder te ajudar, ao invés de te atrapalhar, ao invés de te derrubar, ao invés de te deixar pior. Não abra o seu coração com qualquer pessoa. Como é que você está? Está tudo bem. Vai tudo bem. Você está mentindo? Não. Você está crendo e coloca a tua fé no lugar certo. Em Jesus. E Jesus vai colocar pessoas ao teu lado para você abrir o seu coração. Pessoas que vai junto com você. Vem aqui. Nós vamos vencer. É através de Jesus. É através da oração. É através do homem de Deus ao seu lado. Uma mulher de Deus no nosso caso. Né? Precisamos ser uma apoiadora uma das outras nesse aspecto. Não ser aquela pessoa pessimista que reclama de tudo, que vê problema em tudo, né? Mas nós precisamos ser como essa mulher, essa atitude, né? Talvez quando chegar pessoas até você com problemas que você não sabe resolver. Sabe o que a Bíblia fala? Chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Às vezes você não precisa falar nada. Chora. Não precisa chorar, né? Mas esteja junto, ouça, seja um bom ouvinte, né? Isso ajuda muito, né? Mas não é com qualquer pessoa, mas seja esta pessoa, né? Não diga nada às vezes, apenas ore. A gente tem que ter resposta para tudo? Não tem resposta. Não existe resposta para tudo, né? Não existe resposta para tudo. Qual é o seu
problema? Vamos pôr entre problemas, entre aspas, assim, né? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu de repente? Qual é o seu de repente? Eu lembro que ontem eu falei para Deus, Deus, por que eu fiquei assim tão para baixo? E eu falei, Deus, eu preciso aprender, eu não posso, né? Ai, eu estou desregulada hormonalmente, eu estou... Ok, né? Mas vamos... Deus, olha que eu comecei a olhar. Gente, essa ministração, eu preguei ela em 2012. Está aqui na minha agenda. Essa é uma agenda antiga minha. 2000 e... Está aqui a data. Eu falei, Deus, 13. Eu nunca vi algo tão atual. Falei, faz 9 anos que o Senhor me deu essa palavra. E eu chamei o Marco e falei, lê essa palavra aqui. Eu não escrevi ontem. Né? E aqui está escrito. Eu falei, Senhor, é impressionante. Parece que tudo aquilo que você fala, você vai ser provada, né? Mas qual é o seu de repente? O dessa mulher, aos nossos olhos, não tinha solução. Você já ouviu falar que só não tem remédio para a morte? Para o resto, né? A gente tem essa mania, né? Mas não, nós temos a solução. É Jesus. É em Jesus. Então, e o meu quarto posicionamento aqui é não desista, persevere até alcançar o seu milagre. E aí, qual foi o milagre desta mulher? O Geazi chega na casa dela, coloca o cajado e não acontece nada. Geazi volta correndo, profeta, não aconteceu nada. O que o profeta faz? O profeta, acho que ele era mais devagar que o Geazi devia ter corrido, né? Chegar na frente, ele vai até o quarto do menino, ele fecha a porta e ele sozinho. A Bíblia diz que ele deita sobre o menino, boca com boca, mão com mão, ele deita sobre o corpo do menino. E ele começa a orar. Ele começa a orar. Aí a Bíblia diz que ele se levanta e começa a andar pelo quarto. Acho que dá a impressão de falar, e agora? Não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada. Aí ele fala, de novo ele deita e começa a declarar vida sobre aquela situação, sobre aquela criança. E o que acontece? O corpo do menino começa a se esquentar. E a Bíblia diz que ele se levanta e espirra 7 vezes. Não sei o que tem que significar. Pode não ser nada. Mas a Bíblia diz, ele espirrou 7 vezes. E veio vida sobre ele. Né? E aí, e aí vem o milagre aconteceu na vida dela. E se ela desiste? E se ela não vai atrás? E se ela não persevera? Ela não iria ver o milagre dela. Gente, hoje nós vivemos num tempo que nós sabemos que Jesus já fez tudo por mim. Quantas vezes você já escutou essa frase? Eu acho que uns 1 bilhão de vezes. Eu sei que Jesus já fez tudo. Ele já levou toda a minha enfermidade, ele já levou todas as maldições, ele já levou... Sim, mas por que ainda tem de repente? Porque nós estamos vivendo. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Esta é a nossa luta. Eu acredito que nós precisamos ter discernimento de Deus para os dias que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos vivendo uma batalha espiritual da qual talvez nunca vivemos como o Brasil. Irmãos, irmãs, precisamos ter discernimento quando você for votar. Porque nós estamos votando numa ideia, não num homem, gente. Nós estamos no meio de entre aspas, um grande problema. Como você quer viver os teus próximos anos? Gente, eu quero um Brasil topíssimo para os meus netos. Uma escola que, olha, ele pode ter liberdade de crer em Deus, de falar de Deus. Eu não quero que os meus netos vivam... mas isso sempre existiu. Não tão forte como os dias de hoje.
Eu falo, eu tenho vontade dá para abrir a cabeça. Mas é sério, é muito sério. É muito sério, é muito sério. Não desista, persevere até alcançar o milagre. O milagre que o Senhor tem para você. E nós precisamos clamar ao Senhor um milagre na nossa casa, na nossa família. O Senhor já fez, ok? E a manifestação disso, a manifestação do Senhor, é por mais difícil que seja a luta, não desista. Vai ter dias que vai ser mais difícil? Vai. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Gente, nós precisamos nos unir em oração como igreja. Declararmos o favor do Senhor sobre a nossa nação. Clamarmos ao Senhor por isso. Nesse caso, não tinha mais solução aos olhos de qualquer pessoa que visse aquela situação. Porque era morte. Mas porque ela confiou em Deus, que Deus poderia operar um milagre na vida dela e fazer o impossível se tornar possível. Talvez aos nossos olhos a luta, a dificuldade é impossível, mas para Deus nada é impossível. E tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos olhar para Jesus. Mas nós sabemos que em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, todas as situações que nós vivemos, eu tenho um propósito de vida. E eu sei que todas as coisas contribuem para o bem. Às vistas, às vezes não. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu posso pedir ou pensar. Talvez na tua casa, fala, mas essa situação não tem mais jeito. Tem, existe. Talvez é com o filho, talvez é no trabalho, talvez é na escola, não sei. Tem solução, porque tudo é possível àquele que crê. Não desanima, permaneça firme na palavra do Senhor. A palavra final, sabe a quem pertence? A Deus. Salmo 62, versículo 11, diz que o poder pertence a Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Mas aqui a ação é escolha minha. Deus não me obriga a fazer absolutamente nada. É decisão minha crer. E o Espírito Santo é aquele que convence. É o Espírito Santo. Então eu dependo totalmente do Senhor. Eu me entrego totalmente ao Senhor. E Senhor, eu preciso ter sabedoria para agir. Para agir. Eu preciso de sabedoria. Então, eu sempre tenho falado, né, como mulheres, o meu desejo é que nós sejamos mulheres fortes, assim. Vamos pôr esse forte entre aspas, tá bom? Nós não somos a mandona lá da casa. Né? Mas nós somos fortes no sentido de não ficar com mimimi. Não, nós somos mulheres cheias do poder de Deus. Cheias da manifestação do Senhor. Nós podemos ser mulheres cheias da sabedoria. O Senhor vai nos direcionar o que fazer em cada momento. Mas nós precisamos depender totalmente dEle. Totalmente dEle. E eu tenho certeza que o Senhor tem infinitamente mais. Infinitamente mais. Que você seja a mulher sábia lá da sua casa. Não a tola que com as suas próprias mãos a derruba. Que você saiba se calar na hora certa,
né? E que Deus te dê palavras de sabedoria para você também manifestar na hora correta. E que haja vitória em cada uma das situações que você está vivendo. Não é porque tem um de repente, pronto, olha lá, Deus nem está na vida dele. Imagina? Não. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ontem à noitezinha, a Ana Carla foi lá na minha casa. Noitezinha não, já eram umas 9 horas, né? Aí eu falei, Ana, eu preciso preparar o que eu vou... Que a Luísa queria dormir em casa. Eu falei, não, hoje eu preciso preparar o que eu vou pregar. Ela falou, mas por que você não pede para alguém? Eu falei, Ana, eu não sei, hoje... Ela falou, mas você vai conseguir? Vou. Eu sei, gente, eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que você seja a mulher sábia lá na sua casa, né? Que você saiba onde buscar ajuda. O teu líder de grupo familiar é a pessoa de confiança em quem você pode ir lá abrir o seu coração. Às vezes você não quer abrir o seu coração na frente de todo mundo. Ok. Mas não seja uma ilha vivendo sozinha. Saiba o que fazer quando você não souber. Ou saiba onde ir quando não souber o que fazer. Né? Saiba onde ir. Buscar alguém que tenha o mesmo pensamento, né? Para te levantar, para te botar em pé. Né? A gente vai assim, um agarrado no outro, né? E vamos nos apoiando. E somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor está aqui conosco. Eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto temos pedido ou pensado. Pai, a minha oração é que o Senhor nos encha da Tua sabedoria. Pai, que nós possamos olhar para o Senhor Jesus. Pai, e o Senhor possa nos dar a direção correta. Pai, que o Senhor esteja conosco. Pai, que o Senhor prospere todo o trabalho das nossas mãos. Eu sei que o poder pertence ao Senhor. E o Senhor nos deu poder como igreja. O Teu Espírito Santo é o dunamis que vive dentro de nós. O Teu Espírito Santo é o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele está em nós, Ele nos dá vida e vida em abundância. Pai, nós queremos repreender todo espírito maligno que tem se levantado contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a vida dos nossos filhos, contra o nosso físico, trazendo enfermidades, doenças. Nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaramos saúde sobre cada um de nós. Nós declaramos o Teu Espírito Santo renovando as nossas forças a cada dia, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosas. Obrigada, obrigada. Pai, a minha oração é que o Senhor ressuscite os nossos sonhos. Pai, coloca os Teus sonhos no nosso coração. Nós estamos abertas para manifestarmos o poder do Senhor aqui. Pai, como igreja, eu quero clamar pela nossa nação. Pai, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Mas eu sei que o poder pertence ao Senhor. A palavra final é do Senhor. Pai, nós queremos nos render, Pai, ao Teu poder. E é isso que nós queremos declarar. Queremos declarar um Brasil próspero, um Brasil que avance. Todas as trevas saiam na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento neste tempo que temos vivido. Não permita que sejamos como outros que vão na conversa, mas nós vamos na Tua palavra, nos princípios da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos a Tua graça. Dá-nos, Senhor, o entendimento e a sabedoria.
Pai, que possamos voltar para as nossas casas hoje com o entendimento que o Senhor tem poder sobre todas as áreas das nossas vidas. Muito obrigado pelo teu grande amor. E a minha oração é que o Senhor fortaleça cada uma das minhas irmãs aqui. Encha cada uma das minhas irmãs com teu Espírito Santo. Renove, Senhor, as nossas forças em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que oramos. Amém.